Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Para que você, para que eu, para que nós, para que o povo de Deus, para que todas as pessoas no mundo inteiro possam estar alinhadas com a palavra de Deus, alinhadas com a vontade de Deus, alinhadas com as Escrituras. Por isso o Senhor nos deixou a sua palavra, por isso nós temos a Bíblia, para que nós possamos aferir dentro daquilo que é certo, dentro do que o Senhor nos ensina, a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, tudo o que somos. Isto mesmo. Nesta série de programas, estamos caminhando versículo por versículo no livro de Atos dos Apóstolos. E no programa de hoje, conversaremos sobre este tema dentro do livro de Atos, a Igreja e a Lei de Moisés. A Igreja caminha de acordo com a lei? A Igreja mantém a lei dentro dos preceitos para serem seguidos? A Lei de Moisés e a Igreja caminham juntas? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É maravilhoso a gente poder tomar a palavra de Deus e ver que a Bíblia é um livro de histórias, histórias tão maravilhosas, histórias verdadeiras, histórias que aconteceram há tanto tempo atrás, histórias que são proféticas. E a Bíblia também é cheia de profecias que são históricas, profecias que se repetem, o seu cumprimento se repete sobre a história da humanidade, sobre a história das pessoas, sobre a história da Igreja. Nós vamos ver que o quarto livro aqui do Novo Testamento é um livro histórico. Temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falando da história de Jesus, contando e trazendo o evangelho para nós. E esse quinto livro, o livro de Atos dos Apóstolos, que muitos dizem que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo vindo sobre o povo de Deus, vindo sobre a igreja, selando, trazendo a certeza da salvação, trazendo a vida, trazendo a mensagem. É o Espírito Santo agindo, curando, libertando, expulsando os demônios e trazendo os dons espirituais para a Igreja do Senhor. Atos nos conta a história da Igreja. Como a Igreja começou, como a Igreja nasceu, como a Igreja caminha. E nós vamos ver então que a Igreja, com relação à lei, houve uma reunião. Em Atos capítulo 15, houve uma reunião em Jerusalém para resolver um grande problema, o problema da lei e da graça. Um problema que muitas pessoas ainda hoje continuam pensando a respeito disso. A lei e a graça. Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para nós? A lei? Segurarmos a lei? Mantermos a lei viva ou a graça? Nós vamos ver que a lei, ela veio para preparar o caminho. A lei veio para mostrar que nós somos falhos. A lei veio para mostrar que nós não conseguimos cumprir a lei na sua totalidade, por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para poder cumprir a lei. E Jesus, ele veio trazer uma lei, ou ele veio trazer um mandamento muito mais elevado do que a lei de Moisés. Enquanto a lei de Moisés nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar o outro como a nós mesmos, nós preservamos a nossa vida. Mas amar como Jesus, não damos valor à vida, entregamos a vida ao Senhor, estamos prontos a morrer por Cristo
e a morrer pelos irmãos. A lei em Cristo é superior. Vamos ver então que a igreja, lá em Jerusalém, tem a reunião, decidem a respeito da lei de Moisés, se os cristãos deveriam se circuncidar, ser circuncidados ou não, deveriam guardar ou não a lei. E nós vimos que foi escrita uma carta ditada, escrita, assinada por Tiago e pelos apóstolos. Essa carta que deveria ser levada a todas as nações, a todas as cidades onde o evangelho fosse pregado. E foi enviada uma equipe a Antioquia, a cidade de onde Paulo e Silas vieram, e Paulo e Barnabé vieram, e trazendo essa questão para os apóstolos em Jerusalém. Vamos ver então essa equipe enviada a Antioquia em Atos capítulo 15, no versículo 22. Nós lemos assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Bem, aqui está dizendo que aquela reunião de apóstolos, aquela reunião de discípulos, depois daquela decisão, qual tinha sido a decisão? A decisão de que os cristãos gentios não precisariam ser circuncidados, não precisariam guardar o sábado e aquelas leis cerimoniais, todas as festas judaicas, as festas bíblicas, festas bíblicas que Deus trouxe, festa judaica como Purim. Não, eles precisavam apenas se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, se abster e cuidar de não ter relações sexuais ilícitas, e eles precisavam também de se abster da carne sufocada e do sangue. Bem, isto é o que estava escrito naquela carta assinada por Tiago. E pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém, com toda a igreja, que fossem eleitos homens. 2, Judas e Silas. Estes dois eram notáveis entre os irmãos, foram enviados a Antioquia para levar esta boa notícia. E nós vamos ver que a carta, então, ela segue. As cartas, assim como até hoje, as cartas, elas passam, pois elas são material físico. A carta é escrita, então ela tem de passar pelas mãos. A carta vai de mão em mão até chegar ao seu destinatário. E Paulo e Barnabé, junto com Judas e Silas, estariam indo a Antioquia levar esta carta. Versículo 23 a 28 de Atos 15 nos diz: escrevendo por mão deles. Olha o que está escrito na carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Bem, aqui está a carta, aqui está a primeira parte da carta, o seu prólogo, não é? Dizendo aos irmãos,
tanto apóstolos como presbíteros, irmãos entre os gentios, em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Era a região onde Paulo e Barnabé haviam pregado o Evangelho. Era aquela região que havia recebido o Evangelho através destes dois apóstolos. Haviam se levantado igrejas fortes, igrejas bem estruturadas, igrejas que tinham seus líderes, igrejas que recebiam a direção do Espírito Santo e cresciam e se multiplicavam ali naquela região de Antioquia, Síria, Cilícia. E aqui na carta eles estão dizendo que alguns irmãos, alguns judaizantes, alguns irmãos do grupo da seita dos fariseus que haviam se convertido, ainda traziam aquele ranço de farisaico, ainda traziam aquele estilo de religiosidade. Então, não conseguiam conceber o cristianismo, não conseguiam conceber que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que deu a sua vida na cruz do Calvário, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, apareceu durante 40 dias aos seus discípulos e a tantos outros, eles não conseguiam entender que Jesus enviava o seu Espírito Santo e quem nele cresce receberia a vida eterna, receberia a salvação. Para eles, isto era muito pouco. Era só a graça? Era só a fé? Era só crer? Não podia ser assim. Eles teriam de cumprir a lei, eles teriam de cumprir todos os mandamentos. E dentro do judaísmo havia muitos mandamentos, a lei era muito forte. Só para guardar o sábado havia tantas regrinhas, quantos passos podiam dar, quanto poderiam andar. E agora a igreja era livre, a igreja era guiada pelo Espírito Santo, a igreja estava sendo, podemos dizer, confirmada pela ação do Espírito de Deus na vida das pessoas. Eles deveriam cumprir a lei? Eles deveriam voltar ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Então, ao receber esta carta pelas mãos de Paulo, Barnabé, Judas e Silas, a carta dizendo, olha, alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização, eles estão falando coisa da cabeça deles, eles estão falando por eles não receberam nenhuma autorização nossa para perturbar vocês. E realmente estavam perturbando, porque, disse, eles têm transtornado a alma de vocês. Eles estão trazendo dúvidas e problemas, então nós queremos que vocês fiquem tranquilos. Nós queremos que vocês guardem bem estas orientações nesta carta, depois de buscarmos o Senhor, depois de termos a direção do Senhor. Então, quais seriam as orientações para os cristãos gentios? O que eles deveriam fazer? Guardar o sábado? Não comer carne de porco? Não comer camarão, nem peixe de couro, nem outros animais? O que eles deveriam fazer? Deveriam cumprir aquela lei cerimonial dos judeus, comemorar Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, Yom Kippur. O que eles deveriam fazer? Tocar também o shofar e ter a festa das trombetas? O que eles deveriam fazer? Ser circuncidados e cumprir toda a lei? Então, nós vemos aqui as orientações que foram dadas pela igreja, não só para os irmãos naquela época, mas até nós nos dias de hoje. Então, em Atos 15, 29, nós lemos assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Bem, a carta de Jerusalém para
toda a igreja gentílica, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, dos séculos, até nós hoje, 2000 anos depois, a carta traz este conteúdo tão precioso. 4 pontos a serem observados. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, tudo aquilo que eles sabiam que foi sacrificado aos ídolos, tudo aquilo que sabiam que foi consagrado a Satanás, se abstenha. Hoje nós temos muita influência das coisas sacrificadas aos ídolos na arte, na música, na moda, podemos dizer, no modo de conversar, na comunicação, nas gírias, nos modos nas culturas, coisas que vêm de Satanás. Quanta moda não é para o crente usar? Quanta arte é inspirada pelo maligno? Quantas pinturas, quantas esculturas não têm nenhuma inspiração divina? Pelo contrário. Então, abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos. Não é qualquer camisa que você vai vestir com qualquer mensagem. Tem pessoas que não leem, não sabem o inglês, então tem mensagens ali satânicas e figuras satânicas, símbolos satânicos. Não é para o crente usar. O crente não deve usar aquilo que está na moda sem compreender. É isso que está dizendo aqui. Vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Muitas vezes nossos jovens, eles são levados pelo que a maioria, pelo grupo, para serem aceitos. Então eles falam igual à turma, eles vestem igual à turma, eles querem ter o mesmo prazer que a turma tem, assistir os mesmos filmes, fazer os mesmos programas e namorar do mesmo jeito, caminhar do mesmo jeito do mundo. Abster-se. O cristão verdadeiro, ele tem uma vida santa. Ele se abstém destas coisas do mundo. Destas coisas do mundo. Ele se abstém de coisas sacrificadas, consagradas aos ídolos. Se abster do sangue. O sangue, é no sangue que está a vida. O Senhor, desde Noé, quando Noé sai da arca, o Senhor recebe o sacrifício de Noé, de animais limpos, e o Senhor diz, o homem não deve comer sangue. Não deve comer sangue. Não deve derramar sangue, porque o sangue humano que for derramado da terra a um clamor. Aquele sangue será julgado. Aquele sangue requer juízo de Deus. Então, abster-se do sangue, abster-se da carne de animais sufocados. Por quê? Porque o sangue fica retido ali e aquela carne de animais sufocados não foi corretamente preparada para o alimento, porque tem sangue dentro dela e relações sexuais ilícitas. Porque entre os gentios, muitos cultos dos pagãos, muitos cultos deles eram cultos com rituais dentro de sexo, dentro de adultério, de lascívia. Haviam os prostitutos e prostitutas cultuais. Era normal, isso para eles era religião. Mas aqui o Senhor está dizendo, através desta carta, através da igreja, não pode. O sexo é dentro do casamento, um matrimônio sem mácula, o leito sem mácula, um matrimônio puro. Então, apenas estas 4 coisas. Abster-se das coisas sacrificadas ao ídolo, ou seja, não ao mundo. Abster-se do sangue, da carne sufocada, isto é, o cuidado com que vai entrar pela nossa boca, o cuidado com o corpo. E
abster-se da imoralidade, abster-se daquilo que é impuro. E não só a pessoa praticar, mas seus olhos. Nós vemos aí hoje como quantas pessoas são apanhadas pela pornografia, porque hoje a pornografia está tão fácil de ser alcançada, de ser tocada, e quantos se tornam viciados e pecam e entram num precipício por causa disso. Esta é a palavra de Deus. E esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra é para a nossa proteção. E vamos ver como foi feita a leitura desta carta em Antioquia. Olha o que está escrito em Atos 15, versículos 30 e 31. Diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. É isso que a palavra de Deus nos traz, o conforto, a paz. A palavra de Deus, ela preenche o nosso coração, ela nos alegra. A palavra trouxe conforto. É muito fácil você saber se um pensamento que vem na sua mente é de Deus ou é do maligno. Todo pensamento de Deus traz paz. A palavra de Deus, ela traz paz para o nosso coração. Mas se vem um pensamento na sua cabeça e que tira a sua paz, um pensamento que vem e te perturba e não deixa você dormir, te preocupa, pode mandar fora este pensamento, mande embora, porque não vem de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz a paz. A palavra de Deus, ela nos traz segurança. Ela nos traz santificação. Gente, como hoje precisamos de santificação. Como hoje essa palavra está tão fora de moda. Nossos jovens querem Jesus, mas querem viver igualzinho os outros jovens. Então, todos os costumes, tudo que os outros têm, eles também querem ter. Querem dar uma conotação evangélica, querem dar uma conotação suave para aquilo que não deveria estar entre o povo de Deus. Infelizmente, temos visto hoje nas festas de jovens cristãos de 15 anos, ou festas de aniversário, ou de casamento, servindo bebida. Como assim? Numa festa cristã, crentes, o crente não bebe, absolutamente. Música do mundo? Não. Por exemplo, quando o crente vai se alegrar no aniversário, ele faz um culto de ação de graças, um culto de gratidão, onde tem louvor, palavra, oração. Quando nós nos parecemos com o mundo, nós perdemos. Quando nós nos parecemos com o Senhor, nós ganhamos. Precisamos de voltar a mais santidade. Santidade é separação do mundo. Esta é a mensagem da carta de Jerusalém para a Igreja do Senhor. Como está a sua vida? Santa? No altar? Ou será que você tem se misturado com as coisas deste mundo? Ou será que você tem buscado conhecer e se aprofundar nas coisas deste mundo? Vamos orar agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Tu me sondas, me conheces, Tu sabes todas as coisas a meu respeito. Eu me entrego a Ti, Senhor, para ser inteiramente Teu, para fazer a Tua vontade, para ser santo, para ser puro, para ser limpo. Ajuda-me, lava-me, limpa-me, dá-me Teu Espírito Santo, que eu possa viver para a Tua glória, longe do pecado, longe do mundo e perto de Ti, junto a Ti,
contigo habitando em minha vida, em meu ser e me ensinando cada dia. Me entrego a Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos todos os dias da minha vida, enquanto eu viver aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. O Senhor requer santidade de seus filhos, santidade da igreja, santidade dos cristãos gentios. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.